O vice-presidente da República disse recentemente que acha que poderia ser interessante tirar do cálculo da inflação os alimentos e energia, que são basicamente 30% do orçamento médio das famílias. Ele diz que isso acontece nos Estados Unidos, o que não é verdade. Eles têm o CPI, têm o núcleo da inflação, são coisas diferentes. Quem assistiu o Rivo News entendeu essa diferença. Mas eu queria saber se eu pegar a minha conta do banco e trocar o menos ali na frente dos números por um mais, tá resolvido? Tô com crédito, tô bem. Troca, sim. Cara, é surreal, né? Como é que pode, né? Não faz sentido nenhum isso. Não tem... Ele argumentou? Ele chegou Não, ele disse que assim faz nos Estados Unidos e evidentemente isso melhoraria a aprovação do governo. Um homem que governou 4 vezes o estado mais rico. A gente volta no problema da falta de educação do brasileiro, né? E as pessoas falam qualquer coisa. A gente tá na internet, vocês assim... Você vê cada absurdo que a pessoa fala, cara, o sujeito não entende o básico de interpretação de texto. Então é muito fácil manipular pessoas que não entendem nada. E jogar uma coisa ao léu dessa é simplesmente, é você brincar com a realidade. Né, isso prejudicaria muito as famílias, né? Você tirar do cálculo da inflação 2 itens que compõem 1/3 do orçamento. Maquiando. Você está maquiando o número. Isso. E todas as políticas públicas são feitas com base nos dados, né, que a gente consegue... Quando tem algum dado, por exemplo, o censo demorou anos para sair. É isso, mas o próprio orçamento público desse ano, né? Eles estão prevendo um superávit de 15 bilhões, mas vão ter que pagar 44 bilhões em precatórios que o Supremo deixou não colocar na conta. Isso é muito... A gente fala muito disso, eu queria muito ouvir a sua opinião, porque é isso. O cidadão comum, ele não pode chegar para o fisco no início do ano e dizer, olha só, eu gastei aqui 60 mil reais com esse carro, mas eu não vou colocar na conta porque vai mexer muito com o meu orçamento. Olha o desespero se abatendo. O que a gente vai dizer, né? Mas educação financeira passa por isso também, porque é muito difícil você botar um cidadão comum para aprender e apreender tudo isso. Eu assim, claro, concordo, é um trabalho muito mais longo, é um trabalho que tem que começar na escola. Geracional, com certeza. O que eu vejo no curto prazo, que de 1 a 1 a gente vai... depois que eu saí desse projeto, eu comecei a focar meu trabalho tudo pro indivíduo. Ou grupos, minha flecha não é mais olhar para a população brasileira. Isso ajuda muito, Eu vou aqui na minha galera que me segue, nas empresas que eu vou e falo, e eu tenho bons feedbacks, mas eu vou de 1 a 1, eu vou porque eu vejo que as pessoas têm interesse em melhorar, eu vejo que a pessoa quer entender e parar de se dar mal com o dinheiro. Ela quer. Só que preciso dela para saber, para fazer. E ela tem que olhar para uma coisa que cara, qual que é a manada? E aí você falou de consumo, né? É esquizofrênico esse negócio. Porque assim, a manada você vai consumir, você vai usar. A gente tá falando de uma galera, que é a média mesmo, que entende que o mínimo do cartão de crédito, ela pode pagar o mínimo e ela não entende que vem juros que depois vem, isso. Você entendeu? Esse é o nível de debate. Isso, da gente falar de política econômica, é muito alto nível. É isso. E a gente não vai conseguir levar isso para o cidadão comum. Não vai. A gente tem que ir no prático, no dia a dia. Cara, como é que a gente pode olhar para questões práticas, para questões objetivas da sua vida financeira e você organizar aqui não aceita o cara te ligando, te oferecendo crédito. Não fica pegando consignado da tua empresa o tempo inteiro. Aposentado, pegando consignado. A gente tem que pegar esse modelo de comportamento que está acabando com as pessoas. Porque entender de onde que vai, como é que... O conceito de inflação já é uma coisa que é difícil a gente passar. Porque o que é o IPCA? Então, é o que foi, não o que... É o que é com base no que foi. As pessoas também não têm... Porque quando sai o resultado da inflação, é o que já aconteceu. E é o que a gente está vendo. É o que já foi. Então, assim, as pessoas não entendem isso também. E na prática a pessoa sente que o poder de compra dela tá
diminuindo. Ela já É sentiu. Pode entrar essa maquiagem aí, vai entrar isso. essa maquiagem, mas a pessoa percebe que o salário dela, que a alteração é mínima, ela percebe, ela não consegue comprar mais. O que evidencia o desespero E do agora, governo. os últimos 4... Exatamente. Né? Você pega a inflação média dos últimos 4 anos, se não me engano, foi 28%. Nossa Cara, é Senhora. muita coisa. Putz. É Vocês têm- Posso estar enganado, mas acho que foi isso daí. Último 4 anos, o último dado que eu olhei. Cara, é muita coisa. É quase 30% que você perdeu de poder de compra em 4 anos. É perceptível. Não é como nos anos 80, isso. mas é perceptível. Isso. E não só não é como nos anos 80 é perceptível, como quem viveu a hiperinflação atualmente fica ainda mais apavorado. Porque sabe que pode acontecer. E a gente passou por um período de Respirável. alguma estabilidade financeira no Sim. Brasil, né? Sim. 20 anos atrás, mais ou menos. 30. Isso. É. E aí agora as pessoas, é o que eu falo todo o programa, as pessoas estão fazendo conta no mercado. Claro que muita gente sempre fez conta no mercado, mas o que eu quero dizer é, quando a classe média começa a ter que fazer opções de marca de produto Ou ou de produto. proteína, né? Não, passa a comer mais ovo porque a carne subiu. É. A gente teve, anos atrás, fila para pegar osso para fazer sopa, que é uma loucura, né? Dada a inflação dos alimentos. Eu faço análises financeiras, tem muita gente num fluxo de informação muito grande no meu Instagram, né? Uhum. E, cara, uma família hoje de classe média, tá? Depende da cidade, depende do padrão de vida, mas sem... Assim, do que eu tô vendo, não tô falando de mim, tô falando do que eu tô vendo. Uma família de 4 pessoas, né? Casal, 2 filhos, tá gastando ali por baixo R$3.500 por baixo de mercado. É? Cara, R$3.500 é dinheiro, hein? A maioria da população, eu sei que não consegue nem tem. acessar esse dinheiro como renda isso. total. Mas uma família que quer ter a proteína, ter uma carne, vai tá gastando isso. E um biscoitinho a mais pra fazer aquela graça no fim Vai de dar semana. 3, 4 mil reais para mais, dependendo do que comprar. É E inacreditável. aí não é que tá comprando o iogurte importado, tá comprando Não. o negócio... Ela tá comendo comida de mercado verdade. comum, cara, comida de verdade. Com feira, com tudo. Então, tá assustador, porque o mercado de R$1.000 antes da pandemia, Putz. você comprava coisa pra caramba, era pro Sim. mês inteiro. Hoje você vai no mercado com R$1.000, uma família de 4 pessoas. 2 semanas. 2 semanas, e olha lá. Que é a história que Ou seja, justifica. Metade, na prática é metade Sim. do negócio. Que é o que justifica agora a decisão do governo de isentar o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Depois de década sem reajuste, quer dizer, o que É aconteceu? o mínimo, né? Quem ganha 5 mil hoje tem um poder de compra menor do que quem ganhava 5 mil 10 anos atrás, mas paga mais imposto do que quem Exato. Nossa, ganhava isso os foi mesmos uma 5 loucura, mil 10 anos Essa atrás. tabela de imposto ficou parada, o cara ganhando 3 salários mínimos pagando imposto. É isso. E agora vem essa isenção, que é um alívio, de alguma maneira, para a Mas classe também média. vai demorar um tempo até sentir. Demora um tempo até sentir. Tem a compensação de aumentar os tributos para quem ganha mais de 50 mil reais. Que não é grandes fortunas. Isso. Exato. Grandes fortunas é outra Não é grandes coisa. fortunas. É outra coisa. Agora... Porque tem isso, né? O cara... Comprei um Corolla, será que vão taxar? Não, É, amigo, não, é outro, outro A patamar. A gente sabe que ganhar 50 mil por mês é muita coisa. Claro. Mas não é grandes fortunas. Isso. Não é As grandes pessoas têm que fortunas. saber a Existe diferença. toda Agora, uma a outra verdade é que realidade. o salário, o Diese faz esse cálculo, na verdade, né? Ele diz que o salário mínimo do Brasil, 7 mediano mil. custo de quase 7 mil reais. Então esses 5 mil aí, não é nem, digamos, o que é considerado, tá? O mínimo. O mínimo suficiente para poder viver com dignidade, que esse é o cálculo do Diese. Mas é uma Quanto boa... que deveria ser o salário mínimo? 6, 7 mil reais. Mas é uma boa notícia, a isenção. Com certeza, uma boa notícia. Eu acho que é um alívio aí para essa população aí, que eu não me lembro exatamente o dado, mas a gente está falando de 70% da população brasileira para mais que ganha. É muita gente. Que ganha isso somado. Somado. Não é uma renda única de uma pessoa. É somado. É. Você pega muita gente que, né, no Brasil ainda tem essa cultura, o homem, né, trabalha, Sim. mas se você e a mulher dona de casa, mas já mudou muito, tá? Porque se você pegar agora, 90% dos lares brasileiros têm contribuição da mulher, 51% a mulher é o principal
agente econômico Sim. da casa. Até porque não dá mais. Essa realidade de algumas décadas Do provedor, atrás, né? do Não provedor. Não dá. E não só não dá por questões sociais, mas por questões matemáticas mesmo. Se uma família com 4 pessoas está gastando, assim, sem restrição, de 3 a 4 mil reais por mês de mercado, e os salários eles não são mais o que eles eram 20 anos atrás, todo mundo precisa todo mundo tem que trabalhar, entrar na roda. né, em alguma medida. E aí